Olá, tudo bem? Sou o pastor Dudu, sou pastor da comunidade cristã aqui de Ribeirão Preto e também coordeno uma comunidade terapêutica também em Ribeirão, comunidade terapêutica Viver. E nós estamos aqui hoje num grupo de apoio Celebrando a Vida. Também iniciei esse grupo há uns 5 anos atrás com o intuito de trabalhar com as famílias dos dependentes químicos que estão conosco na comunidade terapêutica Viver. Nós trabalhamos aqui há 10 anos já na comunidade, 10 anos já com a dependência química na comunidade terapêutica. E nesses anos todos nós percebemos que a família tem um papel primordial na recuperação desses indivíduos, dessas pessoas, dessas lutadoras, desses guerreiros. Então nós montamos esse grupo de apoio Celebrando a Vida, para trabalhar com a dependência química, falar sobre isso, abertamente, falar também da codependência, do que a dependência química do indivíduo transforma a família na codependência, a mãe, o pai, o irmão, a esposa, os filhos, em uma enfermidade também como a codependência e também a dependência emocional. Essas questões são muito ligadas e trazem muito prejuízo no relacionamento. Então as relações familiares também são conturbadas porque existe um problema da química, da dependência e da codependência. Os dois não se alinham. Na verdade, a comunicação entre a família e o dependente ela é muito dificultada, ela é muito prejudicada por causa da dependência química e da codependência também. Então nós montamos esse grupo do Celebrando a Vida, para trabalhar esses assuntos e para falar de uma maneira mais clara e também direta sobre isso. Então nós já temos o grupo há um tempo, nós fazemos essa reunião presencial aqui na rua Japurá 829, em Ribeirão Preto, no Ipiranga, ali na nossa comunidade cristã, na nossa igreja. Nós temos um salão muito bom para isso. E também nós fazemos online, nós vamos deixar marcado, registrado essas ferramentas para o trabalho com a dependência química. Não é fácil trabalhar com dependência química, não é fácil lidar com o dependente químico e não é fácil lidar também com as relações com relação à dependência e as relações familiares. Então, hoje eu quero deixar aqui uma informação, na verdade, sobre a dependência química. Como que isso acontece, Como aparece a dependência química, como a pessoa entra nesse mundo de dependência química. Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então eu quero que você entenda um pouco e depois você vai ter o acesso a nós aí nos comentários também, qualquer coisa, se você precisar de ajuda, a gente sempre vai estar olhando na nossa plataforma. Se você precisar de alguma coisa, nós estamos aqui à disposição, tá bom? Então, dependência química, quais os tipos de consumidores, Como acontece isso? Primeiro, é um consumidor experimental. Ele vai numa baladinha, numa reunião, ou numa festinha, ou numa saída com os amigos, tal, quer experimentar a droga, quer experimentar o álcool, quer experimentar o cigarro, quer experimentar a bebida, quer experimentar a maconha, ou mesmo diretamente já a cocaína. Então tem a fase experimental. Essa fase é muito preocupante, porque você experimenta algo que tem uma força muito grande e pode trazer, na verdade, vai trazer malefícios terríveis para a sua vida. Então a primeira fase é essa experimental, a segunda é ocasional, aquela que eu só uso de final de semana, eu só vou usar no sábado porque eu quero sair com a galera, no domingo não. Mas depois eu começo a usar também na sexta-feira, porque a galera já sai da sexta, vai para o sábado e já emenda sexta e sábado, É importante o uso da cocaína ou da maconha, ou com essa turminha. Muitas vezes, essa fase da experimentar, você começa a entrar num ciclo muito perigoso. Então você começa no final de semana, começa na sexta, depois vai no sábado, depois vai no domingo, aí de jeito nenhum na segunda-feira, porque segunda-feira é dia de trabalho, é dia de branco, Então eu não posso pensar em droga ou bebida
Então só de final de semana mesmo. Só que na segunda-feira começa a vir umas situações mais difíceis. Na segunda-feira começa a vir a rebarba, né? Ou a ressaca do final de semana. E aí, para eu rebater a rebarba, para eu rebater a ressaca, eu vou usar alguma coisinha. Aí já começa a ter o consumo habitual. Sexta, sábado, domingo, toda sexta, todo sábado, todo domingo. E agora na segunda-feira também. Começa na segunda para rebater o sábado e domingo. Mas aí na terça-feira também começa a ter uma dificuldade de raciocínio, começa a ficar sonolento e tal. Para ele começar a trabalhar e ter uma vida comum, normal, ele começa ainda na terça-feira também o uso de droga, da bebida. Então começa a sair da fase experimental, a sair da fase ocasional, a sair da fase habitual, e aí entra nessa fase de dependência. Então olha que loucura isso. Aparentemente algo inofensivo. Aparentemente simplesmente eu só vou experimentar um produto, tá? Seja o álcool, a cerveja, seja algo destinado, uma cachaça, um uísque, uma vodka, e começa por aí. Infelizmente você vê nesses barzinhos, né, principalmente posto aí, que tem essas lojas de conveniências, já estão vendendo muito produto alcoólico, né, essas vodkas, né, em garrafinha, né, agora essas cachaças também pequenininha, garrafinha, como se isso fosse normal, né? Infelizmente é lícito, né? Isso infelizmente nós somos liberados para isso, mas começa a vender para jovens menores de 18 anos, porque estão ali na fase de experimentar, mas como eu falei, vai virar ocasional, habitual e depois a dependência. Isso é muito ruim. Bom, quais são as fases da dependência? Primeiro, nem todo usuário, ele dá sinal de dependência. Aparentemente ele tem um controle da situação. Como eu falei, no início ele acha que tem. E aparentemente tem mesmo. Ele começa só a usar de sexta-feira, ou começa só a usar de sábado, ou de domingo, aí começa. Final de semana ainda começa a trabalhar de segunda a sexta-feira, então aparentemente ele acha que está tudo bem. Então ele tem os sinais aí que não dá sinal de dependência. Depois, o que caracteriza é a falta de controle sobre a utilização da substância e com a alteração de comportamento. Como eu falei, ele começa a usar com constância e aí o temperamento, o comportamento, a forma dele lidar com as coisas começa a mudar. No trabalho já começa a mudar porque os comportamentos, primeiro, já começa a ficar mais cansativo, ele está cansado porque o final de semana foi pancadão, né? Depois ele começa já a ser habitual isso, né? A depender dessa situação para ficar com mais vigor, né? Aparente vigor, ele começa a usar com muita frequência. E aí ele começa a perder o controle do seu vigor, começa a perder o controle do seu temperamento e começa a perder o controle do seu comportamento, seja no trabalho. Vai ficar, não vou trabalhar sobre isso, mas vai ficar um pouco mais arredio, um pouco mais sistemático, um pouco mais isolado. Presta atenção. E também nesse momento, ele é uma mentira instaurada nele de que, não, eu consigo parar ou eu paro quando eu quiser. Na verdade, eu só estou aqui só curtindo mesmo. É uma mentira. A gente chama isso de mentira guardiã. É uma mentira instaurada no seu interior, achando que você tem o controle dela, mas já não tem mais o controle dela. Na verdade, você perdeu o controle, porque você já está usando 2, 3, 4, 5 dias seguidos, e você não percebe que ela vai entrando de uma maneira sorrateira, e aí pode trazer grandes prejuízos. Na verdade, vai trazer grandes prejuízos para a sua vida. Quais são os sintomas que começam na dependência? Primeiro, sintomas, como eu falei, né, de estresse, de ansiedade, em busca de algo que trará momentaneamente uma sensação de alívio e prazer. Então ele começa, já passou daquela fase de experimentar, já passou aquela fase de ser ocasional,
já está na fase habitual e já na dependência, porque ele quer tirar a ansiedade e o estresse dele. Na semana, a vida dele vai ficar muito mais estressante. O seu comportamento muito mais ansioso. Porque ele começa já a pensar no final de semana seguinte. Ele começa a pensar no estresse de dia, naquele estresse do trabalho, da família, da faculdade, da escola. Começa a pensar naquilo e que sabe que final de semana ele vai começar a usar e vai usar de uma maneira que vai trazer um equilíbrio emocional para ele e ele vai começar a usar com mais frequência. Há uma sensação de alívio e prazer mentirosa, né? É lógico que a droga traz um nível de prazer, porque se não fosse prazerosa, ninguém usaria. Se ela tivesse só desprazer, quem usaria a droga? É lógico que ela tem uma sensação de prazer e de alívio momentâneo. Mas olha que loucura isso. Quando a pessoa começa a usar a droga, ela vai começar a usar a droga por causa de um prazer. Ela quer esse prazer. Então ela experimenta o prazer e fica eufórica com o prazer, mas vai chegar um momento da dependência já, que ela vai começar a usar a droga como alívio. Não só como prazer, mas para aliviar uma dor causada pela vida social e familiar que ela tem e também já causada pela dependência química. Porque muda todo o seu comportamento, muda todo o seu temperamento, muda toda a estrutura, corpo, alma dele, suas emoções estão totalmente já abaladas por causa da substância química. Isso é muito sério e nós temos que ter cuidado com isso. O desejo é aumentado à medida que o alívio se torna cada vez mais curto. Então, eu vou lá, uso droga, traz uma sensação de alívio, né? De prazer e de alívio. Agora, mais de alívio do que prazer. Aí esses momentos são cada vez mais curtos. Porque a vida dele, ela começou a ter um turbilhão. Então, a vida dele já está muito agitada. Essa questão da dependência, que ele sabe que já tem, que ele sabe que ele já está vivendo a dependência, começa a vir uns pensamentos a milhão na vida dele. Então, uns pensamentos muito fortes, muito pesados. Então, ele quer sair daquilo, sabe que não consegue, ele sabe da verdade da vida dele, ele nega isso porque ele acha que ainda tem controle, mas ele sabe que não tem controle, e aí ele começa a usar para ter simplesmente algum tempo de alívio e não mais prazer. Olha que loucura! Então a primeira fase, uma das fases dessa dependência química, a primeira fase é a negação. Eu nego. Eu nego para mim mesmo, que é uma mentira. Eu nego para a família, que é eu não sou adicto, eu vou parar como eu falei, eu paro quando eu quiser, tal, e não consegue. Aí vem já os comportamentos enganosos. E o comportamento já de uma nova identidade, não de um livre que estava buscando um prazer, não de uma pessoa que simplesmente estava querendo experimentar algo prazeroso, mas agora ele tem uma identidade de alguém que está sofrendo e buscando alívio em uma química. Então, percebe que já mudou a identidade? Percebe que já mudou o comportamento? Percebe que já mudou a sua história? Percebe que já dentro dele há um conflito tremendo, algo tremendo dentro dele, uma briga entre a verdade absoluta, que é a dependência, e a mentira guardiã que é instaurada na vida dele, de que ainda acha que consegue. Então é uma luta, e aí há momentos de desprazeres terríveis. E vai agravando, quanto mais o uso de substância, quanto mais mentira vem sobre a vida dele, vai agravando essa situação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como é sério isso? Isso é muito sério. Então, o primeiro momento é a negação. O segundo momento é a abstinência. Aí cai a ficha. Quando ele fica um tempo tentando, nessa luta que ele tem entre ele e a alma dele, e as emoções dele, ele fica nessa luta, eu consigo parar, mas eu não consigo parar. Eu tentei parar esse final de semana, mas eu não consegui. Eu fiquei aí 2, 3 dias sem usar, e aí no quarto dia eu usei. Então já começa a vir aquela abstinência, aquela vontade, aquele desejo doido.
de buscar algo para o alívio, não mais para o prazer, para o alívio. E aí ele começa a entender de que a vida dele está realmente laçada pela droga. É nessa fase que o indivíduo e a família percebem a doença, porque a família está ali perto e está vendo o comportamento. A família está perto e está vendo a situação, está vendo que ele está mais arredio, está vendo que ele está com mais raiva, está vendo que ele está mais isolado, está vendo que ele está ficando mais preso no quarto, está vendo que ele está comendo mais, está vendo que ele está comendo menos, está observando. É neste momento que a família percebe e ele percebe que não tem mais condições. É nesse momento que abandonar a adicção, a dependência, abandonar a química fica muito mais difícil. E nesse momento é um momento de extrema preocupação. Porque caiu a ficha. O que eu vou fazer agora? Como eu vou lidar com essa dependência? E aí, quando constata a doença, quando ele faz a constatação da doença, ele entra em desespero. Você imagina só você aí descobrindo que você tem uma doença muito séria na sua vida. Um médico chega em você e fala para você, olha, você tem uma doença muito séria. Pode te levar à morte se você não tratar. Esse primeiro momento, na verdade, depois da negação, quando cai a ficha, quando ele vê que ele está preso nas drogas, essa constatação da doença. Meu Deus do céu, o que eu faço? Aí apavora. Ele pode correr para a família e pedir ajuda, mas infelizmente não é assim que funciona, ou ele vai correr para de novo buscar um alívio, ou a sensação de que com ela eu vou sair dessa paranoia. Na verdade não é paranoia, é a realidade que ele alcançou, que ele buscou com as mãos. Então começa a vir os sintomas imediatamente. Euforia, ansiedade, nervosismo. Começa a vir os sintomas de tremor, de calafrio. E algumas coisas começam a acontecer na vida dele. Começa a ver vultos, começa a ouvir vozes, começa a entender coisas que não são reais e a ver o que é irreal como se fosse real na vida dele. Ele começa a ter essa dificuldade de raciocinar e equilibrar a sua vida. Quando ele tem essas dificuldades de raciocinar, de entender o quadro que ele está vivendo, ele começa a ter dificuldade relacional. Ele não se relaciona nem consigo mesmo, a relação intrapessoal, porque é um conflito entre ele já, porque ele já tem uma outra identidade, e também as relações interpessoais. Né? As relações que são entre as pessoas que estão ao seu redor. E aí começa a ter dificuldade no relacionamento ou conjugal, porque a mulher começa a perceber, ele começa a ficar mais agressivo e tudo mais. Sai, volta bêbado, sai, volta drogado, sai, chega de madrugada, sai, fica 1, 2, 3 dias fora da rua, da casa. Então os relacionamentos têm uma dificuldade muito grande. Quando o relacionamento já está com essa dificuldade grande aí, é porque também já na casa está tudo abalado. Existe aí uma dificuldade financeira, porque começa a perder dinheiro. O que entrou sai, porque o consumo abusivo da droga, da bebida é louco. E aí ele não tem controle mais do dinheiro dele. O que entrar na mão, ele vai entender de que precisa trazer alívio e vai usar essa droga para isso. Vocês estão entendendo? Olha como é complicado isso, não é? Como é difícil a vida de uma pessoa que aparentemente lá atrás só foi experimentar, né? E a gente tem uma conversa aqui com o pessoal e algumas vezes fala, por que você entrou na droga? Ah, porque meus amigos eram assim mesmo, entravam assim, eu fui entrar e aí acabei entrando e aí não consegui sair mais até hoje. 10, 15, 20, 30, 40 anos que estão vivendo esse mundo de derrota. Aí você fala assim, pô, esse cara, por que a dificuldade de viver é uma coisa terrível, né? Muitas vezes já tentou até a morte já, porque não está aguentando mais. Mas é tão louco isso, porque o cara sofre 10, 15, 20 anos, sofre com a mesma enfermidade e não consegue sair disso. É uma loucura isso. E muitos, infelizmente, muitos pensam
em acabar com a sua própria vida, né? Muitos que eu já tratei, que eu já cuidei, infelizmente se suicidaram, que não aguentaram. Eu tenho um caso de uma vez, um rapaz, ele começou, a gente estava dentro da comunidade, ele começou a se bater, a bater no corpo dele e tal, e eu abracei ele, falei, cara, o que está acontecendo? Estava tendo uma crise de abstinência muito grande. E ele estava sendo medicado, estava tudo certo, mas naquele momento ele lembrou de coisas da família, né? Ele estava tendo uma discussão entre a família com relação às coisas, os bens que a família tinha, tal, uma briga jurídica também, financeira, porque o dinheiro dele, a família tirou todo o dinheiro dele, porque sabia que todo o dinheiro ele ia acabar usando em droga, então fizeram uma manobra jurídica correta e tiraram todas a liberdade dele de usar o dinheiro, né, a herança que ele tinha, tal. Mas houve muita discussão. Esse cara, infelizmente, ele saiu, ele quis sair, ele não quis ficar lá conosco, saiu para resolver a situação. Deu um mês, 30 dias mais ou menos depois, nós descobrimos que ele tinha se suicidado. Ele deixou vários bilhetes, né, num banheiro lá da casa dele, dizendo que ele não aguentava mais aquela vida, não aguentava tanta frustração assim interior, frustração familiar, frustração por não ter conseguido sair das drogas, e ele acabou se matando. É terrível para nós ver essas coisas e olhar dessa maneira. Então, o dependente químico, ele começa a ver um momento que a vida dele já perdeu sentido. E aí ele começa a se isolar. Ele fica isolado, fica debaixo de uma solidão muito grande. E também uma frustração e tristeza absurda. Tudo é frustrante para ele. Tudo é frustrante. A família frustra, porque ele cria uma expectativa e não alcança a expectativa, porque ele acaba julgando também muito a família. E a família também julga demais ele. Então a família também se decepciona, a família também, algumas vezes, até se isola dele. A família também tem tristeza, então não dá. Tanto a família quanto a pessoa, ela não consegue enxergar a dor do outro, só enxerga a sua própria dor. Você fala assim, pô, é egoísmo? Não, não é. É uma situação emocional muito delicada, né? Porque eu estou destruído. O dependente químico, nesse momento aqui, ele está destruído, ele está com dificuldade de relacionar, está com dificuldade financeira, está com dificuldade com a família, está sendo acusado também, e ele não consegue sair das drogas também. É uma frustração, uma decepção tremenda. E aí, as coisas, a tendência, se não houver ajuda, a tendência é piorar. Chega até esse ponto, infelizmente, do suicídio. Então, tem uma outra fase depois da negação e também, como eu falei, da extrema preocupação, a outra fase que é a aceitação. Esta é a fase desejada pela família. Eu aceito que eu estou num quadro de dependência muito grande. Quando os familiares me ligam, né, vários me ligam, na verdade quase todo dia me ligam familiares desesperados porque tem um ente querido que está na dependência química. E a primeira pergunta que eu pergunto para eles, ele quer a recuperação? Ele deseja se recuperar? Ele já aceitou que ele está na dependência e ele que precisa de ajuda? Porque a nossa comunidade aqui, a comunidade terapêutica Viver, ela é voluntária. Então todos que estão aqui vieram voluntariamente. Entenderam, tiveram esse momento de aceitação, tiveram esse momento de negação, tiveram esse momento de conflituoso e agora estão no momento de aceitação. Eu reconheço a minha fragilidade, eu reconheço o abuso de substância, eu reconheço que eu preciso de ajuda, eu reconheço que eu preciso de alguém perto de mim, eu reconheço que eu preciso de centrar na minha vida novamente e de equilibrar a minha vida, e reconheço que o alívio não vem mais através das drogas, o alívio vem através da ajuda de pessoas que conhecem sobre dependência química, pessoas que viveram essa situação, que sabem ensinar, pessoas que têm um modelo da recuperação e que pode ajudar. Então esse momento da aceitação é muito bom, mas não é só o momento da aceitação. Esse momento da aceitação é importante aqui na comunidade, quando eles vêm para cá,
vêm de uma maneira muito, muito crítica mesmo, né? Vêm destruídos, vêm bem chateados com tudo que aconteceu, tal, né? Vivendo a realidade da vida deles. Mas olha que interessante. Então eles vêm para cá, nos primeiros 30 dias, eles vêm bem humildezinho, bem mesmo, bem derrubado, pedindo ajuda, que não aguenta mais, que acabou com a família, acabou com tudo, acabou com o dinheiro, perdeu isso, perdeu aquilo, tal. Beleza, 30 dias, a gente só fica segurando os caquinhos, colocando os caquinhos em ordem, né? O mais importante é que a partir do 30º dia, é interessante falar de que... Obrigado, viu? Obrigadão. Meu discípulo bom e fiel, Lucas, aqui, ó. Depois dos 30 dias, começa a voltar a sua independência. Não, eu já estou aqui 30 dias, eu já sei como que eu faço, eu já sei eu já sei como que lidar com as situações, eu já consegui ficar 30 dias, aí começa a voltar a sua autossuficiência. Aquele primeiro momento, sabe? Eu consigo, eu faço, eu aconteço. Aí começa, aí nós temos que trabalhar o caráter dele aqui dentro. Fala, cara, você não consegue. Não é assim que funciona. Muitos desistem do tratamento nessa fase. No 30º dia, 40º, começa a achar que já deu. Não. Eu estou bem, eu já estou bem, a minha família precisa de mim, está tudo certo, eu já consegui ficar. Não, eu vou usar as ferramentas que vocês estão fazendo aqui. Foi muito bom as ferramentas que vocês trouxeram para mim, tal. Eu vou usar todas elas, tal, e eu já vou me cuidar. Sabe? A grande, esmagadora porção das pessoas que saíram dessa maneira caíram. Caíram. Porque não conseguem. Não tem alicerce. Não tem raiz profunda na restauração da personalidade, do caráter. Não firmaram de novo uma nova postura, uma nova identidade de livres, libertos, de pessoas que são curadas, não é? Das suas enfermidades emocionais. Mas elas entram nessa autossuficiência e acabam se perdendo. Então, é importante a aceitação, mas quando ela vem junto, depois de uns 30 dias com a autossuficiência, ela volta para a negação. Não, eu resolvo a situação. Aí é um grande erro, né? E como eu posso lidar com a dependência na família? Olha que doideira. Primeiro, observe os comportamentos das pessoas que estão ao seu lado. Então agora eu estou me direcionando à família. Como eu posso observar isso? Observe. Que hora que ele chega? Com quem ele estava conversando? Quais são os amigos que ele anda? Como que ele está na escola, na faculdade? Como que ele está? Como que as pessoas observam ele? Qual que é a roupa que ele usa? Até a roupagem mesmo, a roupa, né? Como que ele está usando? O palavreado dele, como é que está? Né? Muitas vezes o cara entra numa turminha que já começa a vir com a malandragem. Não, é isso mesmo, que não sei o que mais, tal. Você já começa a observar ali que já está mudando a personalidade dele, mudando a conduta, mudando a forma de falar, mudando a forma de vestir, mudando a forma de agir com a família. Observe os comportamentos. Se ele tem aqui um diálogo saudável com você ou não, se ele parou de conversar contigo. É importante nós termos esse diálogo. Eu tenho 2 filhos. Então eu sempre conversei com os 2. Sempre, em todas as fases da vida deles. Eu sempre conversei fase a fase. Para ver como é que está essa fase, como que é o comportamento de uma criança nessa fase, qual é o comportamento de um adolescente nessa fase, qual é o comportamento de um jovem nessa fase, qual que é o comportamento de um adulto nessa fase. Então, eu preciso analisar, conhecer os comportamentos e também entender de que os comportamentos que o mundo oferece também ali atrás, lá fora, o bairro, os amigos e tal, podem trazer prejuízo para os comportamentos, para as normas
que você estabeleceu na sua casa, as condutas que você estabeleceu. Eu não sei qual é. Lá na minha casa, sempre tive normas de moradia, normas de convivência, normas de aceitação, normas de conduta. Sempre tive isso na minha casa. Eu com a minha esposa comigo, meus filhos com eles mesmos, com os dois, a relação entre os dois, as relações deles conosco. Nós temos uma norma, uma conduta, um modelo. E aí eu preciso observar isso. Agora, uma outra como você precisa lidar com isso é ter momentos agradáveis com a família. Porque você lembra que ele começou a usar droga porque ele queria experimentar e depois para ter um alívio? Será que eu tenho alívio na minha casa? Será que a minha casa é um lugar de alívio? É um lugar de prazer? Será que no final do dia é gostoso eu estar com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos? Então, na sua casa tem que ter um lugar, tem que ser um lugar agradável. Será que na minha casa é um lugar agressivo, gritaria, uma atmosfera arredia, hostil, acusadora? Ou minha casa é um porto seguro? É onde eles podem chegar e podem conversar conosco sem acusação. A conversar com os pais e ver que ali os pais vão acolhê-los, mesmo errando, nós vamos acolher e ensiná-los e fazer o melhor para eles. Como que é a sua casa? É uma zona de conforto ou uma zona de confronto, de guerra? Você precisa analisar isso. Eu preciso ter a capacidade de ouvir, não é? Isso é muito de temperamento. Interessante que eu tenho temperamento muito forte. Eu sou sanguíneo, né? Eu sou acelerado demais e sou colérico também. Eu me irritava com muita facilidade. Hoje sou muito mais controlado, né? Mas não quer dizer que eu não tenha momentos de cólera, não. Mas eu entendo que eu preciso me controlar cada dia mais. Mas eu aprendi a ouvir mais as pessoas e a escutar até a totalidade. Deixa falar, fala tudo que tem que falar, depois eu falo. E eu antes não fazia isso. Ela falava, a pessoa falava, eu já rebatia em cima, eu já justificava os meus erros, minhas falhas, era debate um em cima do outro. Então, o final de uma conversa, de um diálogo, sempre era ruim, né? Porque o diálogo era ruim. E a justificativa do seu erro também era um negócio mais... A gente tem que ter cuidado com isso. E eu preciso procurar também, dentro lidar com a dependência, eu preciso buscar ajuda. Se hoje na sua casa você não tem essa condição de ajudar, ou vocês já tiveram esses problemas relacionais, que hoje está tudo abalado, não dá para vocês conversarem, procura alguém que saiba. Procura alguém que saiba te orientar, saiba lidar com isso, saiba lidar com a situação e viver de uma maneira melhor. Irmãos, é muito sério isso. Hoje a família é o primeiro lugar onde a pessoa ela vai se sentir bem ou não. É na família que você vai formar o caráter, né? Ou você vai estar fortalecendo o seu próprio caráter. É na família que as situações ali vão te ensinar muito. É na família que eu vou poder ensinar muito. Minha esposa sempre fala uma coisa que é interessante, que todos ensinam alguma coisa, todos ensinam. Você ensina muito também, eu também ensino. Mas tem alguns que ensinam o que é bom e outros ensinam o que não é. Tem alguns que são modelos, outros não são. E ensinam o que é errado. Não é? Teve uma situação há muitos anos atrás, eu estava numa roda de uns meninos que eram do tráfico lá em Jaboticabal, e um dos caras começaram na conversa da roda lá, eu estava lá para evangelizando eles lá, tinha uma situação que eu tinha que resolver do bairro lá, onde a gente evangelizava, né? E ali o cara começou a ensinar os meninos lá a roubar, a fazer isso, você tem que roubar isso, roubar aquilo, tal. Eu fiquei indignado com aquilo, ele tendo essa ousadia de fazer isso na minha frente, né?
E eu cheguei lá e falei, senhor irmão, você me dá licença aí, cara, mas eu não posso deixar você falar tantas asneiras assim para esses caras. Eu tô aqui, eu sou um cristão, né? E eu não posso deixar você falar assim e eu ficar quieto. Né? Hoje você está numa situação deprimente. Ele estava de saidinha, né? Você está preso e você está ensinando algo que vai trazer prisão para esses caras. E aí eu olhei para os meninos e falei assim, e eu quero ensinar outra coisa, liberdade, uma liberdade muito maior que vocês imaginam. Não só a liberdade aqui na rua, mas uma liberdade emocional muito grande e também uma liberdade espiritual. Agora, vocês que decidem o que vocês querem escutar ou aprender, né? Quer o jogo mais rápido, mais fácil, mas que vai trazer malefício mais tarde? São suas escolhas. Mas nós como família, como nós estamos agindo e o que nós estamos ensinando às pessoas. Isso aqui é um breve recado a vocês, uma breve forma de expressar a dificuldade da dependência química e como começa isso. Observe a sua casa, observe os teus filhos, observe o teu marido, observe o celular, observe o que eles estão observando, o que eles estão olhando. Observe o que traz mais prazer para a vida deles. E peça ajuda. Se você não consegue agir sozinho, peça ajuda. Nós estamos aqui para isso, para ajudar vocês e para dar o melhor para vocês. Tá joia? Eu quero aqui colocar esse grupo de apoio Celebrando a Vida à sua disposição. Você vai ver esse vídeo, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu quero que você saiba. 24 horas por dia nós somos abertos para poder ajudar vocês. Então, qualquer coisa, vá nos nossos canais aí do YouTube, também no Facebook, também tem lá o grupo de apoio Celebrando a Vida. E também o meu, pastor Dudu Trindade, você pode me procurar, que eu estou à disposição de vocês. Tá joia? Deus abençoe vocês, fiquem em paz, fiquem livres das drogas, em nome de Jesus. Grande abraço. Deus abençoe.